Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso e me deu esta oportunidade também de comentar sobre este assunto, amém? Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Todos acharam, amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim também como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vou citar, irmãos, esse tema que o pastor ele nos passou há uma semana atrás, irmãos. Eu confesso para os irmãos que me assustou. Eu não sou muito de falar sobre questão praticamente pessoal, né, irmãos? É uma questão de cada crente, de comportamento, mas nós somos instrumentos também de Deus, somos chamados para isso. Eu quero desde já agradecer ao pastor Alex por esta oportunidade, irmãos, e agradecer desde já também aos irmãos que aqui estão para juntamente meditarmos a palavra do Senhor. E o tema que o pastor ele nos passou, irmãos, é vencendo a multidão. Crente morno, irmãos. A igreja de Laodiceia, ela é conhecida como muitos, como todos que são estudantes da palavra de Deus. É uma igreja que era colocada, era falada, comentada como os crentes mornos daquela época. O livro de Apocalipse, irmãos, fala sobre 7 igrejas. Nesses capítulos nós já estudamos juntamente com o pastor. Mas a igreja de Laodiceia, irmão, era uma igreja rica, conhecida, mas tinha alguns problemas, tinha algumas dificuldades. E aqui, irmãos, nós iremos meditar nesta noite como mudar, como converter, como consertar esta situação. Diante da palavra de Deus, temos alguns pontos que iremos meditar nesta noite, pois a Bíblia ela nos fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não é o Joel que está falando, aqui somos apenas instrumento, canal de bênção para as suas vidas, para as nossas vidas aqui nesta noite. Vamos lá para a introdução, irmão. Eu anotei algumas coisas aqui. Conversar com o doente, irmãos, não é fácil, né, irmãos? O doente, ele sempre tem algumas questões. Aqui eu anotei. Uma das maneiras de se descobrir o estado de saúde das pessoas é ouvi-la. O que elas estão dizendo umas às outras. Se de repente um grupo começar a falar dos resultados dos exames de sangue, dos números de pressão arterial, seguir comparando sintomas, sugere-se dicas de tratamento, trocando-se nomes de remédio. As pessoas, irmãos, quando se reúnem para conversar sobre doença, isso aqui é uma introdução, viu, irmãos? Conversar sobre doença sempre tem uns comentários, né? Esse remédio é bom, esse remédio acontece isso. E assim é mais ou menos o que acontece, o que acontecia. Isso aí é mais para a gente ter uma entrada para entendermos o que vamos falar nesta noite.
e começa a falar dos resultados dos seus exames de sangue, de pressão, nós com certeza não veríamos nisso um bom sinal. A julgar pela conversa, seríamos forçados a concluir que todos eles deveriam ter colesterol alto, hipertensão arterial e até diabetes. Quem é saudável não fica falando dessas coisas, a menos que seja hipocondríaco. A mesma coisa pode ser dita sobre enorme interesse de espiritualidade nos nossos dias. Fala-se de espiritualidade no mercado de trabalho, publica-se sobre orientação espiritual para todas as fases da vida. Apresenta-se dicas de espiritualidade para as igrejas, etc. Ao julgar pela febre do assunto, não há como concluir que a alma das pessoas ou da igreja esteja saudável. Da mesma forma que uma pessoa saudável não fica falando de colesterol, pressão alta, isso aí, etc., nem trocando receita, pessoas em gerações saudáveis não ficam falando do estado de suas almas. Foi preciso afirmar que, quando o nosso corpo, a nossa alma estão funcionando direito, nós geralmente não pensamos nele. A frequência com que as palavras espiritualidade ocorre hoje em dia parece mais uma evidência de patologia de saúde. Tudo o que acontece, irmão, quando se reúne alguns grupos para conversar sobre saúde, enfermidade, isso venha acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo momento em que as pessoas discutem isso, discutem aquilo, mas não tem discutido o que é mais verdadeiro, que é a palavra de Deus. As pessoas estão perdendo tempo, muitas das vezes, com conversinhas para passar tempo. E para se ganharmos tempo nesta vida, irmãos, temos que estar atento ao que Deus quer falar conosco, estar atento do que Deus quer de nós, estar atento do que Deus quer de mim e de você. Deus, Ele quer que eu e você reconheça que somos dependentes dEle. A igreja de Laodiceia, eles tinham tudo, mas lhe faltava algo, irmão. E aqui nós iremos aprender nesta noite que falta muitas das vezes algo na nossa vida que muitas das vezes passa desapercebido, passa por alto. Mas nesta noite, quando eu passei a estudar um pouquinho esta palavra, a meditar um pouquinho, eu fui anotando tudo que eu tinha entendido sobre esse assunto, irmão. Quando o nosso corpo e a nossa alma estão funcionando direito, nós geralmente não pensamos nele. Espiritualmente é assim, irmãos. Quando estamos bem, nós não queremos ir para a igreja. Quando estamos bem, nós não queremos procurar a Deus. Quando estamos bem, muitas das vezes, nós não queremos estar ao pé de Cristo. Geralmente é assim, irmãos. Pensamos que estamos no bem bom e não é assim que funciona. Não é assim que tem que acontecer na nossa vida. A nossa vida feito eu falei no início, não somos dependentes. Precisamos estar na casa de Deus. Precisamos vencer o cansaço, a mordidão que existe no nosso meio, na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes nós não entendemos por que não queremos mais estar na casa do Senhor. Porque nós não queremos mais estar na casa de Deus, irmãos. E você tem que entender isso através da palavra do Senhor. E nesta noite, nós iremos falar, vamos meditar, irmãos. Realmente todos parecem sofrer de uma anemia. Todos nós, quando estamos nessa situação, parece que estamos anêmicos naquilo que Deus Ele quer fazer na nossa vida. Parece que nós não estamos atentos do que Deus Ele quer falar conosco. E olhamos para um, olhamos para o outro, olhamos para a igreja tal, para a fulana tal, mas não olhamos para nós, não olhamos para a nossa situação. Para vencer, nós temos que vencer a nós mesmos, temos que vencer a nossa situação, o nosso comodismo, né? E então, aqui nesta noite, nós iremos falar sobre a questão da igreja de Laodiceia, irmãos.
A verdade é que estamos espiritualmente doentes. A verdade é essa. Isso é uma realidade da nossa vida. Aqui estamos diante de um Deus que conhece a minha vida e a tua vida. Mas muitas das vezes nós não reconhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos o que Deus Ele quer de nós. Por quê? Porque nós não buscamos, né? E a Bíblia fala em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o coração. E nesta noite estamos fazendo isso, irmãos. A igreja de Laodiceia tinha várias questões a ser questionada, falada. Hoje, para o nosso fracasso, irmãos, os evangélicos também padecem dessa situação. Nós, evangélicos, estamos padecendo desta situação, estamos doentes. Por quê? Porque não estamos buscando a palavra do Senhor, não estamos buscando a presença do Senhor, não estamos orando como orávamos antes. Né? A mornidão está tomando conta das nossas vidas. E para vencer isso, irmãos, iremos ter lições aqui nesta noite. Iremos ter lições dentro destes versículos, do 14 ao 22, sobre, primeiro, irmãos, a patologia laodicense. A patologia de hoje é a mesma que afeta a igreja em Laodiceia. Portanto, convido a avaliar o diagnóstico que o Senhor Jesus fez desta última carta, desta última igreja de Apocalipse. Buscaremos compreender que tipo de doença estamos falando nesta noite, que está afetando a igreja nesses últimos dias e como Deus pode mudar esta situação. Primeiro, temos que saber a carência que nós temos. Primeiro, a carência de imunidade. Laodiceia era uma cidade importante e muito rica. Ela era importante pela sua localização e se enriqueceu por ficar no meio das grandes rotas comerciais. A igreja de Laodiceia tinha assumido a cara da cidade. Crentes chuchu eram os crentes de Laodiceia. Os crentes chuchu, irmão, é os crentes que não tem sabor. Crente que, para se ter sabor, tem que se misturar com alguma coisa. E Laodiceia estava mais ou menos isso. Para ela ter alguma coisa, ela tinha que se misturar com alguma coisa. Os crentes de Laodiceia naquela época, eles bateram no peito. Nós iremos mais à frente, irmãos, que eles batiam no peito: rico sou, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E a Bíblia ela vai nos falar nesta noite, irmãos, a carência da imunidade. Laodiceia precisava de ter essa carência. Apocalipse capítulo 3, verso 17, irmãos, fala: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia, ela tinha isso em seu coração. Ela não estava nem aí com o que estava acontecendo do outro lado, com as pessoas lá de fora. Sou rico, não preciso de coisa alguma. Em vez de se transformar a cidade entrou na igreja. Quer dizer, a cidade era reconhecida como uma cidade rica, mas a riqueza da cidade, porque os crentes de Laodiceia, a Bíblia fala que eles eram ricos. Só que essa riqueza, irmãos, não se pode se comparar com a riqueza que Deus ele tem para a sua igreja. Esta riqueza que a igreja de Laodiceia tinha, não se comparava com a riqueza que o nosso Deus preparou para a sua igreja. Aleluia! Em vez de transformar a cidade, a igreja de Laodiceia tinha se transformado a cidade. Eles agiam e pensavam como a cidade. Eles tinham a forma de andar como a cidade. Do jeito que a cidade de Laodiceia andava, a igreja de Laodiceia também se comportava. E nós não podemos, irmãos, ficar na mesmice. Nós não podemos aceitar que o mundo entre na nossa vida. Nós não podemos aceitar que o mundo venha fazer com que eu seja igual a eles. Sim, somos diferentes. Somos diferentes, irmãos. Temos esta visão nesta noite. A cidade de Laodiceia também era um centro bancário, e financeiro. Era
uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Foi devastada por um terremoto e construída sem a ajuda do imperador. Os habitantes eram muito orgulhosos de sua riqueza. A cidade, a igreja, era tão rica que não sentia necessidade de Deus, irmãos. Veja que coisa! A igreja era tão rica, ela não sentia a necessidade de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Pode ir, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eles deixaram Jesus do lado de fora. A Bíblia ela nos fala que Jesus falava assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E aqui, irmãos, iremos entender que é uma necessidade de nós trazermos o nosso Jesus para o nosso meio, para a nossa vida, para o nosso coração. Aleluia! Laodiceia, ela se achava, a igreja de Laodiceia se achava orgulhoso, tinha orgulho da sua riqueza, mas era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Segundo, o centro de indústria de tecido em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade era orgulhosa da sua roupa, que produzia, a aparência era melhor do que a essência. Meus amados, a igreja de Laodiceia, ela se sentia tão poderosa, tão rica, porque tinha esses bens materiais, vamos dizer isso, né? Eles tinham lã, eles tinham o colírio, que nós iremos falar, eles tinham tudo, mas eles eram pobres. A Bíblia vai falar mais adiante. Esse centro de indústria de tecidos, naquela época, era conhecido no mundo inteiro. A cidade de Laodiceia era famosa por esse tecido. Terceiro, o centro médico de referência. Além de uma escola de medicina famosíssima, fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. O pó frígio utilizado para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Então, irmãos, eles se sentiam, eles tinham tudo, mas iremos ver, irmãos, no final de tudo isso, eles eram pobres. No final de tudo isso, eles não tinham nada. Por quê? Porque eles deixaram de engrandecer o nome do Senhor, deixaram de adorar o Deus que deu tudo a eles. O centro, vamos mais adiante, o quarto, o centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hirápolis e Laodiceia. Em Colossos ficava as fontes de águas frias, e lá, por isso, havia fonte de águas quentes, e em seu curso sobre o planalto, até chegar a Laodiceia, pelos canos, pelos aquitudes, tornavam-se mornas, tanto as águas quentes de Hirápolis, como as águas frias de Colossos, que abastecia a Laodiceia, era terapêutica. A igreja, porém, em vez de munir contra os pecados da cidade, tornou-se orgulhosa de suas riquezas. Satisfeita com suas conquistas, transgrediram as leis do Senhor. Eles não entenderam que era Deus que trabalhava, que era Deus que precisava mudar a situação daquela cidade com a sua permissão. Crentes estavam tão contaminados pelo pecado de Laodiceia que fez terrível constatação. Primeiro, a carta de Laodiceia não menciona as perseguições que os romanos faziam. Dificuldades com os judeus, nada acontecia, ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia era muito parecida com a igreja de Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes ainda havia um núcleo de crente remanescente. A diferença da igreja de Sardes era essa, irmãos: tinha crente ainda, tinha pessoas que tinham temor do Senhor, tinha pessoas que temiam a palavra do Senhor, tinha pessoas que ainda existia neles o temor de Deus. E a igreja de Laodiceia, ela se envolveu no pecado, ela se envolveu com orgulho. E aqui mais adiante, irmãos, viver no mundo e não se livrar do mal.
Como intercedeu Jesus por nós diante do Pai? Vamos ler João, capítulo 17, irmãos, verso 16, irmãos. Vamos ler. É um estudo bíblico, irmãos, então eu anotei algumas coisas aqui. João, capítulo 17, verso 16. Quem puder ler. Como podemos viver, irmãos, no mundo, né? Quem puder ler, pode ler, irmãos. 17, João, Evangelho de João, 17, versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém. E aqui devemos, portanto, irmãos, nos santificar. Como Jesus falou, não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, nós não podemos participar das coisas do mundo, irmãos. Aleluia. As coisas do mundo, elas não nos trazem benevolência nenhuma. Elas não nos trazem bem nenhum. O que nos traz bem é estarmos aos pés do Senhor. Devemos, portanto, nos santificar, nos separar pela verdade da palavra. E João, capítulo 16, 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele sempre vem nos ensinando, irmãos, que devemos nos santificar, que devemos estar atentos à palavra do Senhor. É a palavra que nos torna imune do mundo que vivemos. É esta palavra aqui. É a palavra de Deus que nos faz com que nos afastemos das coisas que nos atrapalham. É esta palavra que nos faz entender o que Deus ele quer fazer nas nossas vidas nesses últimos dias. É a palavra do Senhor. A palavra nos torna imune ao mundo em que vivemos. Mateus 13 e 22, irmãos. Os irmãos leiam, nos ajudem, nos abençoe lendo aí, irmãos. Mateus 13 e 22. É um culto de ensinamento e é muito bom, irmãos, quando estamos lendo a palavra. Os que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Amém. Deus abençoe. Aqui, irmãos, o que a irmã leu, a que a irmã Luzia leu, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pelas seduções da riqueza, de modo que não produzem fruto, sem imunidade, adoecem e não frutificam. Amém. Praticamente é assim, irmãos. Se a semente cair entre pedras, irmãos, não vai frutificar. E Deus, ele nesta noite, ele fala ao nosso coração que o meu e o teu coração é terreno frutífero. Aleluia. O meu e o teu coração é terreno frutífero. Aleluia. O coração de pedra não existe mais. Aleluia. A Bíblia fala que viemos para ele e faremos nele morada. Aleluia. O nosso Deus nesta noite está falando conosco. As que caíram entre os espinhos, irmãos, representa outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. Caíram entre os espinhos, foram sufocados. Caíram entre os espinhos, não tem como ela sobreviver. Mas nesta noite a mão de Deus está estendida em nosso favor. Esta semente que é a palavra de Deus nesta noite vai fazer com que eu e você entendamos que sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não podemos caminhar, sem Ele não podemos respirar. Aleluia. Segundo, irmão, a ausência da realidade. De todas as cartas da igreja da Ásia, essa, da Laodiceia, é a mais severa. Ela é a pior de todas. Jesus não faz qualquer elogio. Veja bem, irmãos. Jesus ele não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa era a opinião da igreja sobre si mesma. E ainda assim completamente falsa. Quer dizer, eles se elogiavam, eles reconheciam que era rico, mas era falsamente. Era falsidade, irmãos. Não era verdade. Eles eram pobres espiritualmente. Eles não tinham
a verdadeira palavra em sua vida. A Bíblia fala aqui, irmãos, vamos mais adiante, no verso 17, no capítulo de Apocalipse 3, 17, fala assim: você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisas alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eles não reconheciam essa realidade. Eles achavam que era rico, achavam que era poderoso, estava no topo do top, né? Era o top dos top. E não é assim, irmãos. Nós temos que ser humildes. Temos que reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós não temos capacidade nenhuma. Se hoje você tem alguma coisa, se hoje você é alguma coisa, é porque Ele permitiu, é porque Ele tem sido misericordioso conosco. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele permitiu que eu acordasse. Se Ele permitiu que eu e você estivesse aqui nesta noite, é porque reconhecemos que Ele é o Senhor. Aleluia, nas nossas vidas. Aleluia. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Aleluia. Ainda, vamos mais adiante aqui, irmãos. Agora vieram me ligar aqui, só o sangue do Cordeiro. As pessoas saudáveis, irmãos, as pessoas saudáveis não precisam de médico. Mais uma vez eu repito, irmãos, as pessoas saudáveis não precisam de médico. Aleluia. Não vim chamar para... as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Só se beneficia da graça de Deus quem reconhece que precisa de salvação. Aleluia. Meu amado, se eu e você não reconhecermos, nós não iremos ser beneficiados por Deus. Se nós não reconhecermos que nós não temos capacidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu e você não iremos chegar a lugar nenhum. E aqui há uma necessidade, irmãos, de reconhecermos que nosso Deus está disposto a nos ajudar, que o nosso Deus está disposto a nos orientar para sairmos de diversas situações, para sairmos de diversas ocasiões na nossa vida que vem, talvez muitas vezes, causar desânimo, causar falta de esperança, falta de fé. Mas a igreja de Laodiceia, além de contaminado, sofria crise de ausência da realidade. O pior é que, assim como no caso de Sansão, os últimos a saberem que eles estavam sozinhos, entregue a si mesmo, sem a graça de Deus, eram os próprios crentes em Laodiceia. Como é triste, irmãos, para o crente que insiste em viver com crise de ausência da realidade. Como é difícil, irmãos. Sabemos que tem crente que sabe que está numa situação difícil, mas não reconhece que precisa de Deus. Tem crente, irmãos, que precisa de Deus, mas não reconhece. Acha que é autossuficiente, acha que pode fazer, aleluia, acontecer e acontecer, e não é assim, irmãos. Somos dependentes 24 horas de Deus. Sansão achava-se, aleluia, que não ia acontecer nada, mas a graça de Deus saiu de Sansão. Pode ler, irmãos, eu convido a todos para lermos aqui Juízes capítulo 16, verso 20 e 21. Juízes 16, verso 20 e 21, para os irmãos entenderem. Eu sei que os irmãos já conhecem a história de Sansão. 16, capítulo 16 de Juízes, verso 20 e 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a casa e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze e andava ele moendo no cárcere. Amém, irmãos. Então gritou Dalila:
Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, Sansão pensou que ainda estava com a graça de Deus. E quando Sansão pensou, foi tarde demais, irmãos. Foi tarde demais. Não podemos brincar de ser crente, irmãos. Não podemos brincar que achamos que nós somos autossuficientes. E não somos. Nós precisamos sempre do socorro de Deus. Nós precisamos sempre da presença do Senhor. Nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor. E mais à frente, irmãos, crise e ausência da realidade são curadas com a medida da fé, irmãos. É pela fé, irmãos. É pela fé que nós vamos prosseguir. É pela fé que nós vamos conseguir vencer os obstáculos da vida. É pela fé que eu e você nesta noite iremos sair daqui diferente, restaurado, renovado. Aleluia, através da palavra do Senhor. Aleluia, crise da ausência da realidade são curadas pela fé. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3, irmãos. Eu vou correr mais um pouquinho aqui para termos tempo para concluirmos esta mensagem. A mensagem profunda, irmãos, mas é muito importante para os nossos dias. Romanos 12, verso 3. Quem puder ler, irmãos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos. É com base na graça, irmãos. É que a gente vai viver, a gente vai prosseguir. A gente só dependente disso. Aleluia. Com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos na sua autoavaliação. Não se ache o máximo, e sim, se humilhe aos pés do Senhor. E sim, saiba que sem Ele nada você é, nada somos. Aleluia. A falta, irmãos, de utilidade. Terceiro, a carência da imunidade, irmão, contaminou aqueles crentes. E a ausência da realidade o fez viver irresponsavelmente. Sem imunidade, os cegos para a realidade. Eles se tornaram infrutíferos e sem qualquer utilidade, irmãos. Eles ficaram cegos, eles não serviam para nada, irmãos. Aqui, sei que tudo que você faz, você não faz. É frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente, nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Temos que ter, irmãos, esta convicção em nosso coração. Temos que ser crente. Não é crente pula-pula. Não é crente vamos com as outros. Não. Tem que ser crente para valer. Você tem que ter a certeza, a convicção que você tem um chamado, que eu e você temos um chamado. Aleluia. Não é por cara feia, por causa de fulano e de cicrana que eu vou desanimar. Nós estamos nos últimos dias, estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis para sobreviver nesta vida, mas o nosso Deus, Ele está aqui para te ajudar, para imunizar a tua vida contra tudo isso que o mundo oferece, para imunizar a minha e a tua vida nesta noite. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Quando nós sabemos desta realidade, irmãos, nada vem atrapalhar a nossa fé, nada vem atrapalhar o nosso desejo de estar na casa do Senhor. Frieza não vai entrar em nosso coração quando temos a certeza, a convicção, aleluia, de que Deus está no controle da nossa situação. Aleluia, Ele vai nos esquentar o coração, aquecer a nossa alma, imunizar a nossa vida contra tudo que não presta lá fora. Aleluia, o nosso Deus está aqui nesta noite, irmãos. Ele está aqui para imunizar a mim e a você. Aleluia, para que eu e você não seja um crente morno,
revestido, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas o Espírito produz fruto. Primeiro, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, olhando para estes valores, da comparação, como está a nossa vida? Olhando para essa situação, irmãos, que, aleluia, a Bíblia nos fala aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Os irmãos podem abrir Gálatas 5, 19. Já irei terminar, irmãos. É muito assunto, mas iremos encerrar já em breve aqui, irmãos. Gálatas 5, 19 ao 23. Quem puder ler, por favor. Aleluia. Gálatas 5, 19 ao 23. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aleluia! Não há lei, irmãos. Mas o verso 22 que me chamou a atenção: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, irmãos. Temos que ter esses frutos. Tendo esses frutos em nossas vidas, irmãos, tudo que é contra a vontade de Deus não vai encontrar lugar. Aleluia, não vai ter brecha para eles. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, e assim vai, irmãos. Apocalipse 3, 18. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Primeiro, adquira os valores espirituais. Nesse verso 18, aprendemos que temos que adquirir valores espirituais. Segundo, acumular virtudes espirituais. Compre também roupas brancas. É virtude, irmãos. Terceiro, nesse mesmo versículo, almeje visões espirituais. Compre também colírios para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Aleluia! Como adquirir valores espirituais, como acumular virtudes espirituais, como almejar visões espirituais. Primeiro, arrependa-se diante de Deus. Apocalipse 3, 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Aleluia. Segundo, abra a porta do seu coração. Apocalipse 3, 20. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abra e abrir a porta, entrarei junto com você, faremos uma refeição como amigo. Aleluia. Jesus está batendo, irmãos. Aleluia. E querendo entrar no nosso coração. Essa mensagem aqui, irmãos, não é para o mundo, é para a igreja. Aleluia. Abra a porta do seu coração. O Senhor bate e bate diversas vezes, e de maneiras diferentes, a todos os instantes. Não precisamos, irmãos, prestar atenção às coisas do mundo. Precisamos sim prestar atenção no que Deus está falando. Precisamos sim prestar atenção no que Deus quer para nossas vidas. Que a imunidade de Deus venha sobre as vossas vidas nesta noite. Que a imunidade de Deus caia sobre as nossas vidas. E que esta espiritualidade que a igreja de Laodiceia pensava que tinha, essa riqueza que ela tinha, ela não
possa ser a riqueza que você pensa que é, mas que nesta noite o Espírito Santo venha falar no meu coração de uma maneira toda especial. Eu tinha mais coisas, irmãos, mas o tempo não nos permite, mas que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.